Pessoal, estamos aqui em Araxá, no Hospital Casa do Caminho com o irmão Tadeu. Como eu prometi para vocês, nós íamos ser permitidos fazer um vídeo com ele, explicando esse trabalho que a dona Luísa, sua mãe, iniciou há muitos anos, e ele deu sequência após seu desencarne, que hoje é um hospital que tem 3 mil metros quadrados, até mais, né? 3, muito grande, imenso aqui. 13 mil, gente, 13 mil metros, imenso, gente, até falei errado. Então, o irmão Tadeu, que não é muito conhecido, que ele é bem quietinho, mas a gente faz questão de mostrar esse trabalho do irmão Tadeu. Eu e as minhas amigas estamos aqui, estamos todos aqui, ó, as minhas amigas aqui, ó, nossas companheiras aqui de passeio. E o irmão Tadeu? Irmão Tadeu, conta para nós rapidamente como é que foi tudo isso, a dona Luísa, como é que foi o começo desse trabalho tão lindo que o senhor e toda essa comunidade consegue oferecer à população. Pois é, a gente começou, essa história tem 45 anos, então ela é longa, né? Ou mais de 45, né? Você quer sentar aqui? Fica melhor para você. Vamos lá, esse. Isso. Na verdade, a minha história começa antes do útero da minha mãe. Minha história é antes do útero e depois do útero. Minha mãe, o pai dela tinha uma fazenda, veio para a cidade, ficou doente. Minha mãe veio para a cidade, ela veio até antes. A família ficou lá, ela veio antes morar na casa de uma pessoa. E minha mãe já veio para a cidade preocupada que ela tinha que casar, porque ela ia ter um filho branco, do olho azul, ia chamar Tadeu. Né? Ela me programou sem ter namorado, sem nada, né? Gente. Tanto é que eu tenho a gravação das amigas dela. As amigas dela falaram, sua mãe é doida, ela veio da roça, tadinha, já falando em casamento, que ia casar, ia ter você. E eu tenho a gravação das amigas. E ela acabou tendo o Tadeu, né? Aí ela casou, e aí começou a peleja, porque a minha mediunidade ficou... Aí quando pequeno, quando criança, eu brincava sozinho, falava, conversava muito, né? E minha mãe foi lidando com a minha mediunidade, né? E minha mãe partiu para a caridade, ajudar as pessoas, dar banho, limpar ferida. E eu com 8 anos era o secretário dela. Né? Que lindo. 8 anos eu ia ajudar ela a fazer curativo, né? Pessoa acamada, na época do sarampo, da catapora, da varicela. Aquilo ali, todo mundo tinha medo de pegar, né? Sim. Nem tinha vacina, né, irmão? O piolho, a sarna, né? O mais era transitou no meio desse povo aí muitos anos, né? Ele nunca pegou nada disso, né? E aí minha mãe, na verdade minha mãe parece que ela veio para me encaminhar, né? Nessa tarefa, né? Sim, foi isso. E ela foi lidando com a minha mediunidade, né? Ela tinha muito medo do espiritismo. Aí chegou um momento que ela teve que ir para o espiritismo, que aí a mediunidade aflorou muito, né? Aí fui para a doutrina. E aí, depois ela teve um câncer de mama, quando estava dando de mamar, o caçula. Meu pai teve uma isquemia com 42 anos, ele era mais novo que ela. Repetiu, ficou numa cama, minha mãe ficou mais um ano tratando, desencarnou. Meu pai ficou quase 2 anos numa cama, eu acabei de fazer o estágio com ele, dando banho, limpando, né? Limpando as escaras, né? Aí meu pai desencarnou, aí eu fui ceder meu quarto para 2 paralíticos e ali começou a Casa do Caminho. Porque minha mãe fazia esse trabalho, mas era na casa das pessoas. E aí eu comecei na minha casa, cedi meu quarto, 22 de abril de 80. Nossa. Então fez 45 anos. Né? E aí começou a luta da Casa do Caminho. E nesses 45 anos foi uma luta grande, né? Mas boa, uma luta grande, mas boa, né? Sim. O trabalho cresceu, porque aí um asilo que virou um hospital geral, de clínica médica, cirúrgica, UTI, um asilo que virou um hospital psiquiátrico, tudo aqui dentro, né? E hoje a gente tem aí 13 mil metros de área construída, né? Então hoje nós temos um hospital psiquiátrico, nós temos um hospital geral de clínica médica e cirúrgica, nós temos uma longa permanência de 60 leitos, que é um centro de reabilitação, né? E eu agora estou deixando o hospital, a administração do hospital, nesses 45 anos eu dividi a minha parte espiritual com o hospital. Agora já estou 100% espiritual, não vou dividir mais com o hospital, né?
E aí a Santa Casa está assumindo, ela vai tocar essa parte aí, essa parte hospitalar. Que exige muito, né? Que exige muito. O hospital você acaba dividindo o tempo, né? Porque é uma luta, né? É uma luta grande, né? Sim. Mas graças a Deus estamos encerrando aí, passando à frente o hospital sem dívida. O promotor de justiça de Belo Horizonte que veio, falou, achei que eu ia desencarnar sem ver um hospital sem dívida, estou vendo a Casa do Caminho sem dívida, né? Nossa, que lindo. Então, uma casa deu muita alegria para nós, ajudou muita gente, né? E quando eu comecei era tudo muito difícil, né? Era tudo assim, não tinha essa evolução que tem hoje, né? Hoje melhorou muito a vida das pessoas, né? Essa modernidade que chegou facilitou muito a vida de todo mundo, até das pessoas carentes facilitou mais, né? E aí na época era tudo muito difícil, nossa. E a gente passou aí, foi útil nessa época e continua sendo, né, a casa, continua funcionando, né? Sim. Essa história longa de 45 anos, a gente começa a falar e perde na história, Sim, né? mas o importante é o trabalho, né? O importante é o trabalho, né? Uma missão, na verdade, né? eu A gente falo, observa que antes do senhor reencarnar, já estava preparado, já estava pronto, né? E é interessante, minha mãe já falava em mim, né? Quando estava solteira, e depois que eu fui crescendo, eu falava nela em solteira também. Né? Roupa dela, sapato, o que ela gostava, né? E ela lidava com isso sem nenhum conhecimento espiritual, ela lidava com a minha mediunidade naturalmente. Um dia nós estávamos no Coreto, a cidade na época tinha um Coreto, eu falei com ela, a senhora lembra quando a senhora descia aqui nessa rampa aqui do Coreto, né? Ela escorregava, lá embaixo ela começava a dançar na ponta dos pés, cantando. Ela falou, lembra, você lembra? Eu falei, lembro. Meu pai falava, nossa, dois doidos. A mãe e o filho, né? Meu pai ficava lá, meu pai falava que era dois doidos, a mãe e o filho, né? E minha mãe lidava com isso naturalmente, né? Imagina, ela era solteira, né? Eu ia lembrar dela, né? E aí esses lances, né? Que eu fui lembrado de, né? Então foi a minha história, a minha mediunidade, ela entrelaça com o amor da minha mãe, né? Esse amor de mãe, né? Ela foi assim importante nas minhas tarefas, né? Me trouxe ao mundo, né? Para cumprir essa tarefa e me acompanhou até um certo tanto, né? Me encaminhou, né? Para a caridade, né? Que a doutrina fala da família espiritual, né? Porque já está lá no mundo espiritual, já foi preparada essa família, já vieram já programados para isso, não né? Tem acaso, né? Exatamente, não tem acaso. Né? A gente que tem hora que acha que tem o acaso, mas tem nada. Né? Não. E nesse caso, já vieram, você vai, depois eu vou. É né? verdade. Então, muito lindo, irmão Tadeu. Olha, vou mostrar para vocês aqui o tamanho do salão aqui, ó, onde o irmão Tadeu faz aqui as palestras, que é dentro do próprio hospital. Dependendo Né? do dia, eu ia pequeno. Que eu ia pequeno, dependendo do dia. Olha, gente, Prolongado, que maravilha, né? porque aqui ainda coloca mais 200 cadeiras. Então, mais 200 cadeiras. Esse último feriado de novembro, né, que foi um feriado prolongado, né, ficou umas 150 pessoas de fora ainda. Gente, então ela ficou pequena. vocês estão achando que é pequeno? Olha só o tamanho desse tanto de cadeiras que tem aqui, que a câmera só pega uma parte, né? Então, mas o que a gente admira é a humildade do irmão Tadeu, que dá um abraço gostoso na gente sempre no final das palestras, um abraço de cura. E aí eu comecei abraçando, né? Eu comecei a abraçar no colo da minha mãe. Uhum. Ela falou que eu estava no colo dela, de repente eu pulava no pescoço das pessoas, abraçava, apertava. Uhum. E minha mãe era muito crítica, falou para as irmãs dela um dia, falou, tô achando que meu filho é retardado. Ela abraça todo mundo e não solta, eu fico até com vergonha, porque ela abraça e segura, né? E aí eu fui abraçando, a vida toda, abracei, eu fiz o exército, que é um tiro de guerra nosso aqui, Sim. né? Então para mim não tem sexo, fui abraçando todo mundo, a vida toda, né? Sim. E continuei abraçando. Muito bom. Um abraço do coração. Isso mesmo. Como eu faço com o coração, né? Muito lindo, muito Agora trabalho. ficando mais idoso, agora dependendo do tanto de gente, né? É isso mesmo. Tá certo.
Mas a espiritualidade amiga está sempre junto. O Chico também, nós estávamos falando, tivemos ontem lá na reunião do Chico, e estava falando do Chico beijar as mãos das pessoas, né? Vou começar a fazer isso. Que é um hábito do Chico, né? Um hábito do Chico chegava a sangrar, né? De tanto que ele beijava as pessoas. Há 25 anos atrás, se eu pudesse, eu não lavava, Então. mas a gente tem que lavar. E certa vez alguém perguntou para ele, por que você beija a mão das pessoas? Ele falou assim, porque eu não posso beijar nos pés. Nossa, Chico. Então, que Deus ilumine o senhor, irmão Tadeu, que o senhor possa continuar nesse trabalho, nos iluminando aos locais onde o senhor passa, nesse trabalho maravilhoso, abraçando a todos nós, já abraçou a doutrina e abraçando agora os seguidores da doutrina. O abraço é mágico, né? Que o mundo tenha mais irmãos Tadeus, mais Chico Xavieres, mais Divaldos Francos e mais tantos Eurípides Barçanufos, né, e tantos, né, que divulgam a nossa doutrina. Que venha mais tarefeiros. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Tadeu. Gratidão pelo carinho. Fiquei muito feliz do senhor dar esse depoimento para nós, que eu falo, irmão Tadeu, mas nunca ouvi falar no irmão Tadeu. Eu eu chegando lá, vou pedir para ele, se ele permite que a gente faça um vídeo com ele. Então, muito obrigado. Um abraço para o senhor. Agora eu que vou dar o abraço, né? Muito obrigado, viu? Fica com Deus. E nós vamos almoçar com o irmão Tadeu, viu, gente? Ele nos dá esse prazer, tá bom? As minhas amigas estão aqui, todo mundo sorridente. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui em Araxá. Então, é uma grande satisfação estar com o nosso irmão Tadeu. Um beijo grande, irmão Tadeu. Que Deus ilumine sempre os seus passos. Muito obrigado, e nós vamos encerrar aqui o nosso vídeo. Obrigado a todos.